Bom, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para dar uma explicação a mais, né, em relação ao exercício de Física 1 da semana 1, que algumas pessoas ainda ficaram na dúvida, né, se seria, qual seria o ponto de encontro entre os móveis, ou se seria distância mínima ou distância máxima, né? A gente fez a resolução e aí a gente considerou que os móveis se encontrariam, né? Então essa foi a hipótese, e essa hipótese que os móveis se encontrariam só seria válida se a gente achasse um resultado válido, ou seja, um resultado para T que fosse positivo, ou seja, um resultado em que o tempo fosse positivo, né? Pois bem, eu resolvi fazer aqui dessa forma para vocês conseguirem enxergar graficamente a verdade por trás dessa resolução do exercício. Então veja bem, esse aqui é um programinha que chama Graph, tá? É um programinha que você joga as funções, você vem aqui em função, inserir função, coloca a sua função aqui e aí ele vai dar o gráfico relativo da função. Então veja bem, eu coloquei aqui a primeira função, a função do exercício do móvel S1, que é menos t elevado à quarta potência mais 4t ao quadrado. Tá? A diferença é que a gente coloca x porque ele não entende o t. E a mesma coisa eu fiz na outra função, que é 4x ao quadrado menos 9. Tá? Então, qual que foi o resultado? Aqui a gente tem que esse gráfico em vermelho é referente a essa função aqui, né? Ou seja, uma função de quarto grau. Então ela tem essa configuração, tá? Ela é simétrica, tá? Portanto, então aqui ela tem a simetria em relação ao eixo y. Então vocês vejam aqui que ela sobe, desce, sobe aqui, e a mesma configuração que ela tem desse lado, ela tem deste lado, tá? E essa daqui é uma equação do segundo grau, e como a gente já conhece, ela é uma equação aqui do segundo grau que tem este formato, tá? Com esse aqui sendo o ponto máximo dela, e ela também tem essa simetria no eixo y, tá certo? Então vamos lá. O exercício considera que o tempo, é claro, evidentemente, o tempo inicial é t igual a zero, tá? Isso a gente já havia suposto mesmo antes de ter saído daquela nota da Univesp que falava que considera o tempo inicial t igual a zero. Então o que a gente tem? Se a gente está falando em função de t, então essa linha aqui do x seria o nosso t, certo? Então o que a gente vai considerar? Somente os tempos positivos, ou seja, de zero aqui seguindo para o infinito. Então daqui para cá, ambas as funções, tanto essa verde quanto essa função vermelho, elas não têm valor para a gente, para a nossa análise. Só vai funcionar com t a partir de zero, porque ele, né, o tempo inicial é zero, né, então t zero aqui no sentido positivo, certo? Pois bem, então o que a gente tem aqui? Que na função aqui do quarto grau, o móvel ele primeiro começa indo em um sentido positivo, então vocês veem que a posição dele vai aumentando, ou seja, ele sai da posição zero, e essa posição ele vai aumentando, 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 só que com o passar do tempo, essa intensidade aqui vai mudando, né? Porque quando chega aqui no ápice, bem aqui em cima, ele muda de direção. Por quê? Ele muda de sentido, né? Aliás, porque ele começa a ir no sentido oposto. Aqui ele estava indo da posição 0, aí foi subindo posição 1, posição 2, né? Então ele foi indo aqui nesse sentido, tá? Até chegar aqui em cima, que é a nossa posição 3, então ele estava indo aqui, então suponhamos se fosse metros, ele saiu aqui da contagem 0, né? Então 0 metros, né? A origem também, então ele saiu 0, 1, 2, 3, quando chegou em 3 metros, ele mudou o sentido, e aí ele começou a voltar, ou seja,
vocês veem que ele chegou aqui, ele começou a diminuir a distância, certo? E aí quando ele chegou aqui, ó, que é a parte que ele corta o eixo, né? Quando ele chegou aqui, ele estava igual a zero, né? Ou seja, ele voltou para o mesmo local de onde ele saiu, ou seja, a distância é zero. E daqui em diante, deste ponto em diante, e qual ponto que é esse? É o 2, né? Se vocês jogarem o 2 aqui nessa fórmula, vocês vão ver que vai dar zero. Por quê? Porque o zero aqui é a raiz dessa equação, ou seja, é o ponto que deixa essa função do móvel 1, que seria de quarto grau, igual a zero. Então, quando ele chega aqui no tempo 2, né, ou seja, 2 segundos, ele volta novamente para essa posição inicial, e daqui em diante ele começa a ir num sentido negativo, né? Então vocês vejam, para cá o y está aumentando, está crescendo e ficando cada vez mais positivo. Daqui para baixo ele começa a fazer um sentido negativo, ou seja, no sentido dele é negativo, né? Embora o tempo seja positivo. Então ele começa a descrever esse trajeto indo cada vez mais no sentido negativo, tá? Já o móvel 2, o S2, vocês veem que, considerando aqui o nosso tempo inicial igual a zero, ele vai ter sempre o sentido negativo. Ele em nenhum momento vai ficar positivo, porque ele já começa aqui negativo, tá? Então ele já começa aqui nesse instante zero, ele já começa negativo. Porque se você substituir aqui esse t, né, que aqui eu coloquei x, se você substituir esse x por zero, né, que seria a origem dos tempos, você vai ter uma constante como resultado, que é o menos 9. Né? Então ele já começa em uma posição de menos 9. E aí ele só vai decrescendo, decrescendo, decrescendo em relação ao sentido, tá? Somente a orientação, né, desse sentido, tá certo? Então o que acontece? Vocês veem que quando chegar aqui nesse instante de tempo, em 3 segundos, olha o que vai acontecer com esses gráficos aqui, ó. O 3 está bem aqui. Eles vão se encontrar, tá vendo? Então eles se encontram aqui em 3, quando é 3 segundos, os gráficos se encontram, que vai ser exatamente na posição menos 45. Então, se a gente aumentar aqui, a gente vai ver que na posição menos 45, exatamente aqui, os móveis se encontram, né? Ou seja, aqui a distância é mínima entre eles. Por quê? Porque a distância entre eles é zero, já que eles se encontraram. Agora, o que acontece? A partir daqui, o móvel, esse móvel aqui em verde, ele vai ficando, se distanciando cada vez desse móvel em vermelho, né? Então aqui vocês veem que eles vão crescendo, vai crescendo essa distância entre eles, né? E vai ficando cada vez mais diferente, tá? Então o que isso significa? Que a distância entre eles, essa distância em que eles vai ficando cada vez mais distante um móvel do outro, e aí vocês veem pela essa diferença aqui no gráfico, né? Então vocês vão tendo essa diferença, ela vai crescer infinitamente, tá? Porque essa é a configuração de ambos os gráficos, né? E aí, se você for pensar aqui algebricamente, o que você vai ter? Realmente, se você for colocar, substituindo esse x aqui, né, que no nosso caso seria o t, se você substituindo ele por valores 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ela vai ficando negativa mais rapidamente, né? Ela vai ficando cada vez mais rápido, né? Ela vai chegando a um ponto negativo. Por quê? Porque ela está ao 4º grau, enquanto essa outra função está ao 2º grau. Ou seja, cada número que eu coloco aqui influencia muito mais do que no de baixo, né? Porque uma coisa é um número ao quadrado. Então, por exemplo, 2 ao quadrado é igual a 4.
Agora, se eu colocar 2 à quarta potência, é 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então, assim, essa função aqui, ela decresce muito mais rapidamente, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente não vai ter, a gente não consegue analisar aqui a distância máxima entre esses móveis, tá? Porque daqui a gente sabe que a distância entre eles, a distância inicial, é de 9 metros, né? Menos 9 metros, 9 metros no caso, né? Não vamos falar de, se a gente for considerar apenas a intensidade, né? O tamanho da distância, né? Então a gente não pode considerar a distância negativa, né? Só o sentido. Então a gente tem aqui que vai ser de 9 metros, ou seja, substitui aqui 0 vai dar 0 e substitui aqui por 0 vai dar 9, menos 9, que seria 9, né, em módulo. Então essa é a primeira distância deles. Só que depois do ponto de encontro, vocês viram que eles vão se tornando cada vez mais negativos. Então a gente não pode dizer que eles têm uma distância máxima, né? Por quê? Se a gente considerar esse tempo aqui infinito, essa distância entre eles também será infinita, né? Elas vão aumentando, né? A distância vai aumentando, tá, gente? Não a posição, mas a distância entre esses móveis vai aumentando cada vez mais, tá? Cada vez mais ela vai se distanciando. Ao passo que, se a gente for considerar a menor distância, a gente tem exatamente em 45, né, que é quando eles se encontram, que é exatamente onde a gente tem o nosso número 3 aqui, né? Se a gente aumentar, a gente puxar uma reta aqui nesse 3zinho, a gente vai chegar neste ponto de encontro, tá certo? Então, partindo desse princípio, por isso que a gente conseguiu verificar que esses móveis eles têm uma distância mínima e não uma distância máxima. E a partir do momento que a gente igualou as equações, a gente conseguiu chegar no valor que 3 segundos é o momento em que esses móveis se encontram. Tá certo, gente? Então, é isso aí. Agradeço a atenção de vocês e até um próximo vídeo.